Muito bem, meus amigos, vamos lá então começar o nosso estudo de hoje. Nós estamos estudando o nosso novo livro, é o segundo texto, Modo de Fazer, do nosso livro Fonte Viva. E é um texto muito legal em termos de reflexão, porque ele trata de uma realidade do nosso dia a dia, uma realidade do nosso cotidiano que a esmagadora maioria das pessoas que se encontram aqui na Terra não tem noção, não tem essa percepção, essa consciência do que significa estar encarnados, né? É bom de ajuda. Então nós começamos aqui com uma passagem de Paulo de Tarso, numa mensagem aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz assim, que de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí já dá para a gente ter uma ideia, né, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Tudo aquilo que Jesus pensava, tudo aquilo que Jesus sentia com relação às pessoas, às suas necessidades, às suas dificuldades e toda a motivação também que surgia nele, não apenas pelo próprio compromisso que ele já havia estabelecido para a sua vinda aqui no nosso planeta, porque sabendo que ele veio para cá como missionário, e consequentemente todo missionário sabe exatamente aquilo que precisa fazer. E então nós, né, que sejamos então motivados também por aquele mesmo exemplo que ele trouxe para nós. E Emmanuel então nos chama a atenção, né, puxando a nossa, lá das profundezas da nossa consciência, essa razão que nós, de um modo geral, perdemos. Ele diz assim que todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a retornar à luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante, em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a mesma atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas obras. Todavia, para que a ilusão não te imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós, o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Aqui então, né, bom dia pessoal que chegou. Aqui então traz para nós um resumo, né, daquilo que, né, ou um alerta bastante profundo daquilo que diz respeito à nossa presença aqui nesse nosso mundo. Quando a gente estuda a doutrina espírita e a gente começa a ter uma noção, primeiro, de que nós somos espíritos imortais e temos aí uma longa trajetória de experiências vividas no nosso passado, e teremos também no futuro uma longa experiência, uma longa
jornada de muitas outras experiências também. Cada vez que nós estivemos aqui no plano material, nós trouxemos uma pequena cota de tarefas a cumprir. E aí então, sempre baseada na nossa transformação moral, cada experiência dizia respeito à depuração dos nossos valores. Desde aquele começo primitivo que nós tivemos, né, onde o egoísmo era muito mais intenso, a sensualidade, as viciações, as agressividades, aquelas características, né, da nossa personalidade ainda primitiva, e que é normal, né? Muitas vezes a gente fica sempre muito preocupado com essa situação, né? Poxa vida, mas nós somos muito egoístas, nós somos muito agressivos, aquela coisa toda, mas a gente lembra sempre que isso faz parte da nossa natureza, exatamente pela forma como nós estamos evoluindo, né? Saindo daquela fase ainda animalesca e depois entrando já na fase da civilização, a gente vai carregando, né, essas mesmas características, e a tendência natural é que conforme a gente vai se esclarecendo e a gente vai se elevando diante desses nossos valores, a gente vai mudando, né, gradativamente transformando essas características mais primitivas para as mais elevadas. E aí então aquele egoísmo que inicialmente era muito arraigado em nós, ele vai aos poucos se tornando um pouco mais frouxo, digamos assim, né? Ele não fica tão apertado. Então a gente tem egoísmo, mas não é mais aquele egoísmo a ponto de provocar grandes abalos na nossa convivência, na nossa própria vida. Mas ainda há esses resquícios. A violência da mesma forma, se antes aquela violência era aquela que simplesmente destruía ou a nós mesmos ou as pessoas que estavam próximas, destruía famílias, destruía sociedades, hoje a gente tem uma violência muito mais causando turbulências nos nossos relacionamentos do que destruindo propriamente dito. As nossas viciações é a mesma coisa. Hoje nós ainda trazemos alguns desequilíbrios que podem nos afetar, né? Talvez assim nos desviando um pouco daquele propósito original, mas não como no passado, onde a gente não apenas nós nos desviávamos do objetivo, como nós interrompíamos a nossa própria caminhada. Então a gente faz uma comparação daquilo que a gente era no passado e daquilo que a gente é agora e daquilo que a gente pretende ser no futuro. A gente vai vendo essa mudança, que ela é gradativa, ela é lenta, mas ela é progressiva. A gente está sempre progredindo. Mas o detalhe é que cada vez que a gente faz um planejamento reencarnatório, nós nos deparamos com o histórico que nós tivemos no passado, fazemos ali um balanço daquilo que é o mais grave, né? Porque não adianta a gente querer consertar pequenos detalhes da nossa personalidade se os mais graves ainda continuam presentes e continuam muito intensos ainda na nossa vida, né? Então nós fazemos assim aquela análise, o que a gente precisa tirar de mais grave? Seria mais ou menos aquela coisa, a gente vai fazer uma reforma de uma casa que tem ali os seus problemas na sua estrutura e tudo mais, então a gente quer fazer a reforma sem antes tirar o lixo que tem dentro dela, né, o entulho, tirar aqueles resíduos, né, da decomposição da casa e tudo mais. Então a gente primeiro precisa tirar aquilo que é o mais grave, tirar aquilo que é o mais grosso dessa sujeira toda, para depois a gente começar a fazer uma reforma mais detalhada, consertando aquelas imperfeições que são maiores, depois fazendo o acabamento, e depois deixando ela prontinha. Então a gente começa a planejar o que a gente vai fazer exatamente. Olha, eu sou uma pessoa muito agressiva, e não adianta eu querer pensar em caridade, não adianta eu querer pensar nisso ou naquilo tudo, se eu não lidar com essa característica. Eu posso pensar que eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, aquela pessoa que se acha a mais importante do mundo, e não adianta eu ficar pensando, não, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que me espiritualizar, se eu não lidar primeiro com esse desequilíbrio maior. Então a gente começa a fazer o nosso planejamento, e aí então começamos a estabelecer quais são as nossas prioridades, e essas prioridades, lidar com elas é fundamental para nós, né? Lidarmos com elas é fundamental. Então nós trabalhamos construindo esse nosso alicerce, e a partir desse alicerce bem estabelecido a gente começa então a levantar a construção propriamente dita.
O detalhe que Emmanuel chama atenção, logo na primeira frase, ele diz assim, que todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Então nós colocamos ali as nossas prioridades, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso trabalhar dessa forma, eu preciso me ajustar nesse tipo de relacionamento, nesse tipo de vida. E aí, então nós viemos para cá. Chegamos aqui no nosso mundo, né? Bom dia pessoal que chegou. Chegamos aqui nesse nosso mundo, começamos então a nos desenvolver biologicamente, começamos a nos desenvolver psicologicamente, espiritualmente de modo geral, começamos também a determinar qual é a nossa posição na nossa sociedade. E aí quando nós atingimos um determinado grau de consciência, né, a partir da adolescência principalmente, quando a gente começa ali a abrir um pouco mais as nossas asas, né, para alçarmos ali os nossos voos, a gente então deve começar a trabalhar em função daquilo que nós nos comprometemos. Só que aí então chegam os estímulos do mundo, e mesmo que a gente tenha consciência daquilo que precisa fazer, a gente prefere desfrutar dos prazeres que o mundo tem para oferecer, né? Pelo fato da gente estar vinculado ainda num corpo físico, e esse corpo físico ser muito sensível, então é natural que os estímulos que o mundo oferece para nós provoquem um grande impacto em nós como espíritos através do corpo que nós utilizamos. E aí então chega a importância que nós sentimos pela sensualidade, pela posição que nós desejamos ocupar, pelo poder que nós podemos exercer sobre as pessoas, né? Pelas recompensas, pelos prêmios, pelos benefícios que o mundo pode oferecer para todos nós. E aí então a gente começa a ceder daquele compromisso que nós temos para valorizar muito mais os prazeres que o mundo pode oferecer. E aí então a gente fala assim, bom, então eu não preciso fazer isso com tanta pressa, né? Eu vou simplesmente viver a vida, porque a vida é muito, muito curta, a vida tem os prazeres que eu quero aproveitar e coisa e tal. E aí a gente começa então a curtir essa vida. Só que a gente esquece que nós não viemos para curtir a vida, mas a gente veio para o trabalho. E esse trabalho ele é muito importante. E aí então a gente começa a se desviar daquele curso original que havia sido programado, que havia sido traçado. E nesse desvio, a gente depois que o tempo passa, a gente vai se comprometendo com pessoas, se comprometendo com situações, provocando lesões que precisam ser reparadas, e retornamos para o mundo espiritual. Aí então a gente, mais uma vez, a gente passa por aquele processo de adaptação, né, aquele processo de ajustes e tudo mais, e aí então voltamos, fazemos uma revista daquilo que nós vivemos na nossa existência anterior, né? Normalmente sempre na anterior, porque é aquela que está mais próxima, né, da nossa avaliação. E aí então nós percebemos, bom, de tudo aquilo que nós tínhamos nos comprometido a fazer, infelizmente nós não fizemos praticamente nada. Os espíritos nos lembram, a gente sempre insiste muito isso, né? Bom dia pessoal que chegou. A gente insiste muito nisso, né, para lembrar sempre que os espíritos dizem que de um compromisso, de um planejamento em que a gente pode considerar 100% de dedicação que a gente deve ter, a gente consegue cumprir de 5 a 10% antes de voltar para o mundo espiritual. Então a gente percebe o desperdício de esforços, o desperdício de energia que infelizmente a gente provoca pela nossa falta de consciência. E isso, a princípio, mais uma vez, é natural que seja assim em virtude da nossa imaturidade espiritual. Quando a gente fala em maturidade espiritual, a gente não fala de envolvimento com religiões, a gente tem essa preocupação de ter essa consciência de quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, né? Dá um retorno de som, pessoal, se está tudo em ordem? Tudo ok? Obrigado, então. Então, essa espiritualização significa elevar a nossa consciência, nós sabemos exatamente com quem nós estamos envolvidos, quem nos assiste, né? Então, esse começo de infantilidade é muito comum, como qualquer criança. As crianças normalmente têm ali algumas tarefas a cumprir, tarefa de escola,
compromissos dentro de casa para organizar os seus brinquedos, organizar o seu material, e acaba negligenciando isso, porque é muito mais interessante brincar, assistir televisão, comer biscoito, ir para a rua, brincar com os amigos, do que ficar preso dentro desses compromissos. E espiritualmente nós podemos nos considerar também como essas crianças. Embora o orgulho que nós ainda trazemos, né, a gente não admite isso, né, porque eu não posso pensar que eu sou um espírito infantil, se eu sou um homem inteligente, eu tenho uma formação acadêmica, eu tenho o meu trabalho, eu consegui construir toda a minha vida, aquilo tudo. Isso aí diz respeito apenas ao intelecto. Isso não diz respeito à moralidade. Embora nós tenhamos as responsabilidades, tenhamos a consciência, essa responsabilidade e consciência ainda está voltada para o nosso dia a dia. E normalmente é aprendido isso através de um adestramento. Esse adestramento que nós falamos é: se você não fizer a coisa certa, você sofre. Se você fizer a coisa certa, você ganha. Então a gente vai vivendo a nossa vida nessa questão do que eu vou ganhar, o que eu vou perder. Mas a gente não tem ainda a preocupação de fazer com consciência do que é o certo a fazer. É essa imaturidade que nós infelizmente ainda apresentamos, e é isso que infelizmente também acaba retardando a nossa evolução. E aí, então, como a gente falava lá no plano espiritual, quando a gente faz essa revista da nossa existência anterior, a gente começa a pensar assim: o que eu preciso fazer para depurar os meus valores, a minha consciência? Na verdade, a gente tem que olhar para trás e perceber tudo aquilo que a gente fez de errado. Aí, o nosso retorno aqui ao mundo material, aqui à vida física, ela diz respeito, ela está diretamente vinculada com a nossa existência anterior, devido à necessidade de consertar aquilo que nós distorcemos, aquilo que nós destruímos. E aí então eu venho para cá para poder me ajustar com as pessoas que eu magoei, ou que eu criei, com quem eu criei inimizade, lá no meu passado, ou se por acaso eu fui destruindo o meu corpo físico por uma doença, por um tipo de comportamento, e hoje eu trago sequelas daquele desequilíbrio que eu provoquei, e hoje eu vou ter que lidar com essas sequelas. Então a gente percebe que dificilmente a gente consegue projetar os nossos esforços para aquele planejamento futuro, o planejamento do nosso futuro, porque na verdade a gente ainda está voltado sempre ao passado. E esse passado para nós, por ser ainda um passado com muitas falhas, um passado muito delituoso, é exatamente aquilo que nos prende ainda. Então não adianta a gente querer andar para frente se nós ainda precisamos voltar, retornar para fazer aquilo que nós não fizemos. Né? Astúrio colocou, bom dia, né? O nível evolutivo condiciona o agir no mundo. Sim, né? Só que na verdade a gente precisa perceber assim, quais são os estímulos que o mundo nos oferece para a gente agir dessa ou daquela forma, né? E essa é a fragilidade que infelizmente a gente ainda apresenta, né? E a pergunta também: como ampliar o nível evolutivo, né, se meu trabalho depende desse nível? Através da vontade, através dos valores. Quando a gente fala de nível evolutivo, a gente pensa assim, que eu me encontro numa posição, eu me encontro numa condição de um espírito imperfeito, então eu não posso fazer nada além disso. Só que na verdade, quando a gente pensa nesse processo de crescimento, a gente sempre tem como referência aqueles que já conseguiram ultrapassar essa etapa. Então nós pensamos, por exemplo, em Jesus. Não pensemos, quando a gente fala em Jesus, não pensemos no Jesus como símbolo religioso. Porque Jesus salva, porque Jesus está na cruz, porque não pensemos nisso. Pensemos no indivíduo que esteve aqui e teve atitudes das mais nobres. Ele teve um comportamento que conseguiu revolucionar o nosso mundo por aquilo que ele falava, por aquilo que ele dizia, por aquilo que ele pensava, e ele demonstrava através das suas atitudes, né? Se por acaso Jesus é um indivíduo que está muito distante da nossa realidade, né? Porque sempre tem aquela mistura de quem foi exatamente, o que ele fez, cada religião falando uma coisa. Se está muito distante a personificação de Jesus para nos trazer esse exemplo, pensemos em outras referências que estiveram aqui no nosso mundo. Aí a gente vai ver um Francisco de Assis, a gente vai ver um rei que foi muito nobre, a gente vai ver uma pessoa que foi extremamente caridosa, e a gente começa então a estabelecer essas referências. E pensando assim, eu sei, porque agora eu compreendo que eu sou um espírito passando por um processo de evolução, e eu preciso me desenvolver. E eu tenho como metas
a serem alcançadas exatamente esse padrão evolutivo que esses espíritos que convivem aqui conosco conseguiram alcançar. Mas não adianta eu pensar, por exemplo, que eu vou de uma hora para outra chegar naquilo que eles foram, porque eles tiveram uma vida de muito sacrifício, uma vida de muita renúncia. A gente acho que não consegue, nem que a gente utilize a nossa mais profunda criatividade, a gente consegue imaginar como foi a vida dessas pessoas. A gente sempre pensa assim, poxa vida, Francisco de Assis era tão bonitinho, ele foi para o céu, ele virou um santo, que coisa bacana. O dia a dia da vida dele, com perseguições, com preconceitos, com incompreensões, com vontade de desistir de tudo, porque era aquela pressão que ele sofria demais. A gente tem uma referência muito parecida conforme a vida de Chico Xavier. Naqueles momentos em que ele chorava escondido, em que ele tinha os amigos espirituais que davam força para ele continuar trabalhando daquilo que ele fazia. Então a gente vê assim que muitos desses espíritos, nós valorizamos Madre Teresa, né? A gente pensa assim que Madre Teresa, que vivia naquela solidão espiritual, naquele sacrifício de ver um mundo de incompreensão, um mundo de egoísmo, ela querendo fazer as coisas, as pessoas não ajudavam. Para nós que temos um caráter que não é tão solidificado, um caráter que não é tão fortalecido, por muito menos, mas por muito menos que isso, a gente simplesmente desiste de fazer. Eu não tenho paciência para lidar com isso, eu não aguento mais fazer e tudo mais. Então a gente estabelece, né, conforme foi perguntado pelo Astúrio lá em cima, né, como é que eu posso ampliar meu nível evolutivo se meu trabalho depende desse nível, né? Na verdade, esse nível evolutivo ele vai trazer para nós alguns resultados. Se nós estivermos conformados com esse resultado, a gente vai continuar, digamos assim, naquela mesmice. Porque o trabalho moral que eu preciso realizar, ele não é estático. Ele não é num gráfico, por exemplo, onde nós temos uma linha constante, num nível constante. Ele é sempre progressivo. Então eu sempre tenho que pensar, conforme o próprio Santo Agostinho trouxe para nós, que eu tenho que chegar todos os dias à noite e fazer uma revista na minha consciência e pensar em tudo aquilo que eu fiz no meu dia anterior e nos dias anteriores que se seguiram. Quem eu magoei, o que eu deixei de fazer, se aquilo que eu deixei de fazer, por exemplo, se eu deixei de fazer um trabalho, eu deixei de fazer aquele trabalho porque eu estava desanimado, porque eu estava revoltado, porque eu estava com preguiça. Se eu consigo identificar essas imperfeições, no dia seguinte eu tenho que pensar, então amanhã, quando eu tiver que fazer esse trabalho de novo, eu não vou deixar que aquilo se manifeste. E aí no dia seguinte, a gente vai sempre procurando construir um novo padrão de consciência diferente daquele anterior. A gente não precisa esperar que as nossas encarnações todas terminem, uma encarnação toda termine, para que eu chegue no final e faça uma avaliação. Se eu trabalho com consciência, se eu sei que eu sou um espírito imortal, e eu sei que eu estou aqui para fazer algo muito mais do que simplesmente viver o dia a dia, o cotidiano, desfrutando ou vivenciando essas situações que a vida oferece, então eu posso fazer mais do que eu faço. Então eu começo primeiro a me disciplinar, a disciplinar minha conduta, sabendo que eu não posso me desviar daquele meu propósito. Nós, como espíritas que somos, nos declaramos com muito orgulho que somos ali os seguidores de Jesus, somos aqueles trabalhadores da última hora. O que significa isso? Que nós somos aquelas pessoas que, se seguíssemos isso ao pé da letra, ou fizéssemos isso com seriedade, nós seríamos referências para o mundo. Porque nós podemos dizer assim, com o peito cheio, com a boca cheia de orgulho, dizendo assim, eu sigo aquilo que Jesus trouxe, de modelo de conduta. Eu sou aquela pessoa que me sacrifica em benefício do mundo, para fazer realmente o mundo melhor. Eu sou aquele indivíduo que procura transformar o mundo à minha volta e fazer com que as pessoas também cresçam junto comigo. E aí então a gente começa a perceber que nós não somos bem assim. E é exatamente por nos conformarmos com esse nosso padrão de consciência, com esse nosso padrão existencial, é que a gente não apenas retarda a nossa evolução, ela acaba ficando cada vez mais lenta, cada vez mais demorada, porque a gente se conforma em ficar naquela mesma condição, como também a gente cria problemas. E são esses problemas que são os principais, as principais causas dessa nossa demora. A Miriam colocou lá em cima, procuro sempre pensar que quando não temos certas condições para mudar, ou paralisamos para nos sentirmos incapazes, ou buscamos essa condição. Né? Um lema que eu tenho, né? Bom dia pessoal que chegou, abraço Valk. Um lema que eu tenho, Miriam, é sempre pensar assim, se você não pode fazer alguma coisa positiva,
porque você não tem capacidade, você não tem condições naquele momento de fazer isso, se esforce ao máximo para não fazer nada errado. Porque quando você faz alguma coisa errada, você dá um passo para trás. Se você não consegue dar um passo para frente, fica onde você está por enquanto até que você tenha condições de avançar. Porque essa é a pior coisa que tem. Então a gente naquela condição, porque eu sou assim mesmo, porque eu nunca vou melhorar, porque eu não tenho condições de fazer isso, não tenho condições de fazer aquilo, a gente começa então a viver a vida do jeito que a vida é. E normalmente a vida nos leva por caminhos bastante tortuosos e bastante perigosos também. Por isso então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não caia nessa tentação. Exatamente, Miriam, esse é o raciocínio. Se você não tem condições de pagar a dívida que você tem, não faça mais dívida. Porque já basta aquilo que está sendo causado. Já basta aquilo que está sendo, aquilo que a gente já tem que viver, que já provoca em nós grande sofrimento. O Guga colocou, o problema é cometer erro em pensamentos. Olha, Duda, a gente tem que pensar assim, que existe uma sequência de raciocínio. Essa sequência diz o seguinte, que primeiro nós pensamos, depois nós falamos e depois nós agimos. Seria essa a sequência. Não necessariamente que todas essas etapas sejam cumpridas, mas de um modo geral, tudo começa na nossa mente. O problema não é você pensar, o problema é quando você põe isso em prática. Porque quando você pensa uma coisa errada, ela está com você. Ela está guardada na tua consciência, ninguém está sabendo, você fica se consumindo com ela, isso aí diz respeito a você. O problema é quando eu penso em alguma coisa errada, por exemplo, eu chego, olho para uma pessoa e falo assim, nossa, aquela pessoa é ridícula, eu não suporto olhar para a cara dela. Se eu estou pensando isso, eu estou me intoxicando, eu estou me envenenando, não tem problema nenhum. Agora o problema é quando eu chego para ele e falo assim, olha, eu não suporto você, você é uma pessoa ridícula. Eu acabei de causar um transtorno que isso vai demorar muito tempo para eu consertar. Porque a mágoa, quando a gente provoca a mágoa numa pessoa, isso é algo que infelizmente não se soluciona de uma hora para outra, mesmo que ela tenha toda a boa vontade de perdoar. Então assim, se eu penso errado, mas eu consigo segurar isso tudo, imagina que esses pensamentos equivocados que a gente tem são aqueles monstrinhos que ficam presos nos calabouços dos castelos, segurando as grades, chacoalhando e gritando. Se a gente consegue manter esses monstrinhos presos lá dentro, chega uma hora que eles cansam de gritar. Agora o problema é que quando a gente deixa os portões daquelas prisões, daquelas celas abertas, cada vez que a gente pensa alguma coisa, esses monstrinhos saem e destroem tudo pela frente. Esse é o problema. Então a gente tem que começar, antes de pensar em educar o pensamento, que é aquilo que é mais difícil, a gente tem que pensar sempre naquilo que eu devo ou não devo fazer. Depois eu penso o que eu devo ou não devo falar, e depois o que eu devo ou no que eu devo pensar. Então a gente não pode criar grandes expectativas na condição em que a gente se encontra. Não que isso seja um conformismo, mas a gente tem que ser realista. Porque o pensamento é uma coisa que chega na nossa cabeça, a gente tenta dissipar o pensamento e coisa e tal, bom, ele parou. Agora o problema é quando a gente age de uma forma errada. Essa que é a grande questão. Mas quando você queria fazer mal a alguém no pensamento, você emana uma certa energia que o atinge, não é? Sim, mas o mais complicado para nós, como a gente ainda não sabe lidar com as energias mentais, porque a gente ainda tem uma vivência muito material ainda, muito física, o pior para todos nós é agir. São as nossas atitudes. É isso que a gente tem que começar a educar, a disciplinar, a segurar primeiro. Não adianta a gente querer alçar grandes voos se a gente não sabe ainda lidar com aquilo que é o básico. Esse que é a pior parte para todos nós. Porque a gente sempre tem assim, eu queria ser um santo, eu queria ser como um anjo, eu queria fazer isso, fazer aquilo, só que a gente não se preocupa em fazer o básico. Eu comentei um pouquinho antes de você chegar sobre a questão de uma reforma de uma casa. Quando a gente fala em reforma íntima, a gente faz uma comparação com a reforma de uma casa. Imaginemos, por exemplo, que você tem que fazer uma reforma de uma casa. O que você vai começar a fazer primeiro? A primeira coisa que a gente faz é tirar o lixo que tem dentro dela. Os entulhos, tirar a sujeira toda. Porque não adianta você querer consertar a parede com um monte de sujeira no chão. Então a gente vai primeiro tirar tudo aquilo que é o grosso. Limpou tudo aquilo, a gente vai começar a cuidar da estrutura. Então quando a gente fala tirar esse grosso, tirar esse lixo todo, são essas atitudes mais grosseiras que a gente ainda pratica.
Não adianta a gente querer pensar naquilo que é sutil, se aquilo que é o mais grosso continua presente no nosso comportamento. Então aquilo que a forma como eu ajo e aquilo que eu falo é o pior de tudo. Se eu conseguir conter as minhas atitudes, conter as minhas palavras e ainda por cima educar o meu pensamento, ótimo. Feliz daquele que consegue fazer isso. Agora, infelizmente, a gente tenta controlar o pensamento, mas a gente tem uma atitude explosiva, a gente tem uma postura impaciente, intolerante. Às vezes a gente fala muitas vezes o que a gente pensa, mas não tem cuidado se vai magoar as pessoas ou não. Então a gente tem que analisar assim, né? O que existe de pior em mim? É aquilo que eu penso ou é aquilo que eu faço? Certamente é aquilo que eu faço, porque quando eu faço alguma coisa, eu estou destruindo, com certeza. Mesmo que seja contra mim mesmo. Eu posso pensar assim, eu estou com uma vontade de fazer isso, e esse fazer isso, cada um pensa naquilo que pode ser ruim para si mesmo. Eu estou com vontade de fazer isso, eu estou pensando. E de repente eu vou fazer isso. A partir do momento que eu faço isso, eu acabo de cometer o equívoco contra mim mesmo ou contra qualquer pessoa que seja. Então ter vontade ou pensar em alguma coisa, por enquanto, a gente deve se preocupar, mas não com tanta intensidade como a gente deve se preocupar com aquilo que exterioriza de nós. Aquilo que realmente se torna material. Porque quando a gente materializa um pensamento, é isso que vai trazer consequências para nós. Eu posso pensar à vontade, eu posso pensar naquilo que... Eu posso deixar meu pensamento viajar. Sim, energeticamente vai causar problema. Mas aquilo que eu faço, aquilo que eu trago para o mundo, isso sim se torna problemático. Então a gente tem que fazer assim, cada um tem que buscar esse autoconhecimento, porque é exatamente o que os espíritos trazem para nós. O autoconhecimento significa você fazer uma revista dentro de si mesmo e começar a analisar, né, o que eu não gostaria de ser, o que eu não gostaria de fazer, o que eu gostaria de que fosse diferente em mim. E a partir dali começar a trabalhar para fazer diferente. Então primeiro a gente busca o autoconhecimento, depois a gente busca a transformação. Só que antes do autoconhecimento e antes da transformação, a gente precisa saber o que é certo e o que é errado. E é exatamente isso que, não só a doutrina espírita, a gente não vai colocar a doutrina espírita como sendo salvadora do mundo, né? Ela contribui trazendo para nós uma reflexão muito mais profunda, nos conscientizando, mas todas as religiões trazem a sua contribuição dentro desses valores morais. Algumas intensificam um pouco mais o estudo, chamam mais as pessoas para as reflexões, outras nem tanto, né, ficam mais presas aos rituais e coisa e tal, mas todas as religiões, por princípio, trazem ali as suas bases morais. Então vamos pensar na nossa, que é o que interessa, a doutrina espírita como filosofia. Nós temos oportunidade através da leitura, através dos grupos de estudos, através das palestras, sempre falar as mesmas coisas. Falar sobre elevação espiritual, falar sobre reforma íntima, falar sobre as diversas situações que nos provocam sofrimento e tudo mais. Então, a gente está sempre estudando. Esse estudo tem por objetivo fazer com que nós absorvamos um conteúdo para ter como referência. Porque se eu não souber o que é o certo e o que é errado, eu não sei de que forma que eu vou agir. Então, através dessas reflexões, desses estudos, a gente começa a pensar assim, bom, eu tenho as referências que são aquele espírito, aquele outro. Então, ele está agindo certo, ele agiu certo, a sua vida se desenrolou dessa forma. Basta a gente pegar, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito mais do que as mensagens que ali estão, aliás, infelizmente essa é uma deficiência que nós percebemos em muitos grupos de estudos, né? Aqui felizmente a gente conseguiu desenvolver por esse lado e trouxe um resultado muito positivo, foi que muito mais do que analisar uma mensagem que foi trazida por um espírito, vamos falar sobre paciência, por exemplo. O espírito traz aquela mensagem bonita sobre paciência, que é muito legal e coisa e tal, e de repente ele coloca o nome dele lá no final. Beleza. Coloca o nome dele lá no final. O que nós fazíamos aqui no nosso estudo? A gente lia a mensagem, refletia sobre a mensagem, mas estudava a vida daquele espírito, para saber exatamente se esse espírito tinha condições de falar realmente daquele valor. De chegar e falar assim, olha, sejamos tolerantes, sejamos caridosos com as pessoas. Aí você pega a biografia do espírito e percebe que ele foi um exemplo de tolerância e paciência.
Então ele falava com conhecimento de causa. Então a gente via assim, olha esse espírito, de que forma que ele viveu a vida dele. Quando ele falava sobre assistir as pessoas que sofriam e coisa e tal, ele assinava o nome dele. Pega a biografia dele e vê exatamente quem é aquele indivíduo. Percebe que a vida dele é uma lição. A vida dele é um modelo perfeito de conduta dentro daquele aspecto. Então, na verdade, os espíritos que trouxeram para nós mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo são espíritos que viveram de fato aquilo que eles disseram. Então a gente tem que estudar esses indivíduos para termos como exemplo. Só para a gente ter uma ideia, eu gosto muito de falar do Cura d'Armes. Né? O Cura d'Armes ele foi um espírito que viveu na Europa, e inclusive hoje, né, o corpo dele está naquela condição de conservação. Ele é hoje um santo, né, pela Igreja Católica, porque ele era da Igreja Católica e tudo mais. Então a gente começa a pensar, aquela pessoa franzina, feinha, que foi enviado para uma igreja no meio do nada, João Vianney, né, São João Vianney, o nome dele dentro da Igreja Católica. Né? Então, ele teve uma vida dele assim, de um exemplo de uma autodoação, de uma força de vontade, de uma convicção espiritual tão profunda, que se nós não estudarmos, eu não lembro exatamente de onde ele é, Sandra, pega o nome dele e pesquisa, que aí você vai encontrar onde ele viveu, mas eu não me recordo, tá? Só o fato de ele ter lembrado o nome dele já foi muito, hein? Já tem que bater palma, porque nem disso eu lembrava. Né? Então a gente pega um espírito como esse, a gente começa a se instruir simplesmente vendo a vida da pessoa. E esse é um propósito que a gente tem. Estudar, por exemplo, quem foi Cáritas, quem foi São Luís, quem foi Santo Agostinho. E a gente começa a estudar para estudar sobre Jesus, para estudar sobre Chico Xavier, sobre Madre Teresa, sobre Mahatma Gandhi. A gente começa a pegar esses elementos, que são esses exemplos de conduta, e a gente começa a absorver. Aí então eu faço uma comparação daquilo que eles foram e daquilo que eu sou. Aí a coisa já começa a mudar. Eu falo, nossa, eu estou longe, mas assim, anos-luz de distância do que aquele indivíduo foi na vida dele e do que eu sou agora. Mas eu quero chegar naquilo que ele foi. Eu quero chegar. Todos eles, né, Brás? Emmanuel também foi um espírito que conseguiu se redimir de uma forma muito grande e realizou um trabalho muito grande, um trabalho assim, de uma grande magnitude na história do Brasil, na história do mundo espiritual, na construção do espiritismo. Né? Então, assim, vários. Né, ele teve ali os seus méritos, né, ele foi ali as suas honrarias também. Né? Mas a gente pensa assim, bom, esses espíritos estão muito distantes de mim, mas eu quero me tornar como eles foram. Né? Eu quero ser aquilo que eles foram. Tá ali, o Dudu colocou a biografia ali para quem quiser conhecer depois. Obrigado, Dudu. Né? Então, assim, eu quero ser aquilo que esse espírito foi, porque eu sei que esse é o modo certo de viver. Aí eu começo a identificar em mim aquilo que está errado diante daquele exemplo. E aí eu começo então a fazer a minha reforma íntima. Então o processo ele segue em 3 fases. Primeiro a gente tem que se instruir para saber exatamente o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o nosso plano de voo. Esse é o nosso plano de voo. Eu quero seguir nessa direção para me tornar aquele tipo de indivíduo. Depois a gente começa a conhecer o equipamento que a gente tem e quais serão as dificuldades que nós vamos encontrar no meio do caminho. Aí eu começo a conhecer quais são as falhas, as imperfeições do terreno, ou seja, da minha própria personalidade. E depois vem o voo propriamente dito. Aí então eu vou embarcar na aeronave e vou seguir naquela direção, sabendo que eu vou passar por várias e várias situações. Então, na verdade, se a gente não tiver esse planejamento de vida, a gente vai ter uma vida simplesmente uma vida improdutiva. Uma vida inútil. Útil no sentido do prazer, mas inútil no sentido da evolução. Se a gente não faz uma coisa errada, porque a gente lembra sempre, né, que só existem ali uma dualidade, só existe essa dualidade entre o bem e o mal. Ou você faz o bem ou você faz o mal. Aquele indivíduo que fala assim, mas eu não faço nada, esse nada significa o mal. Porque a improdutividade, a inércia, a inutilidade também é fazer o mal. Se não para as pessoas que estão próximas a nós, para o próprio indivíduo, para nós mesmos. Por isso Emmanuel coloca para nós aqui, ele dá esse exemplo. Aqui no 2º parágrafo, ele diz assim para nós. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta
a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesmo. Lembra daquela frase de cabeceira que eu sempre gosto de falar para vocês? Que tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes? Então a gente pensa, nós estamos aqui como encarnação. Se nós não fizermos bem, não vivermos bem essa encarnação, a gente vai ter que fazer de novo. Para consertar, não apenas para fazer aquilo que já estava programado, como para consertar aquilo que nós fizemos de errado. Ou seja, a gente acaba utilizando uma encarnação inteira apenas para resolver aquilo que aconteceu no passado. Em vez da gente aproveitar nossa encarnação agora bem feita, com utilidade, com produtividade, para a gente chegar na próxima e falar assim, olha, o que mais eu tenho que fazer? Porque se a gente não fizer bem feito, na próxima a gente vai ter que voltar para consertar. Na outra vai ter que voltar para consertar. E assim a gente vai acumulando dívidas. E essas dívidas acumuladas vão nos prendendo cada vez mais ao nosso passado. Não existe assim a gente simplesmente chegar assim e falar assim, eu quero um perdão divino para poder apagar essas minhas dívidas. Não tem esse perdão divino, né? Cada um segundo a sua própria obra. Então aquilo que a gente faz é de nossa responsabilidade, né? Astúrio colocou, né, sofre até cansar, independentemente de quantas encarnações a gente conseguir resistir. Exatamente isso. Só que vai se tornando cada vez mais dolorosa. E como eu coloco para vocês, né, tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. Mas a segunda vez é sempre pior. Porque a gente vai ter que assumir a responsabilidade daquilo que a gente fez e voltar para consertar. E é sempre tomado pela dor. E vai chegar uma hora em que a gente vai se encontrar numa condição em que a própria vida vai nos conduzir, vai nos impulsionar para frente, através da dor. Porque ou a gente vai pelo amor, ou a gente vai pela dor. A gente sabe desse pensamento dentro do meio espírita. E isso é absolutamente legítimo. O amor significa o amor a mim mesmo, o amor ao mundo, o amor às pessoas, o amor a Deus, respeitando tudo aquilo que Ele me ofereceu, respeitando os amigos espirituais que estão à minha volta. Isso é o amor. É o amor que nos move sempre para o progresso. E a dor, infelizmente, acaba nos estimulando de uma forma dolorosa. E uma outra frase que eu adoro: o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Cada vez que nós negamos o nosso destino, que é essa evolução espiritual, nós somos arrastados pela vida. E esse arrasto da vida é sempre tomado por essa dor. A gente vai ser constrangido pelas dificuldades, pelo sofrimento, pelas limitações, por nós não termos aquilo que nós não podemos ter. Por isso a gente tem que pensar, como ele diz para nós aqui agora, né, deixa eu pegar aqui que eu acabei perdendo. Tá aqui. Ele diz assim para nós, só para a gente poder fechar aqui o nosso estudo de hoje, ele diz assim: somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Então olha só as atitudes que nós temos que ter. Que uma atitude que não seja egoísta, que não seja intolerante, que não seja impaciente, que não seja motivada pelo orgulho. Ele diz assim: fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento e sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo em ação incessante, em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Continua para nós aqui. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vitém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. E aqui então Emmanuel fecha com a orientação final: não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia,
para que a ilusão não te imponha o fel do desencanto ou da solidade, que é a solidão, ajuda a todos indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Cristo Jesus. E aí então tem uma passagem interessante, uma situação interessante, que tem algumas pessoas que procuram o atendimento fraterno nas casas espíritas, ou nos escrevem para o nosso trabalho. As pessoas dizem assim: eu não sei qual é o sentido da minha vida, eu não sei para que eu vim, o que eu vim fazer aqui, eu não sei qual é a minha missão. Algumas pessoas ficam realmente perdidas na vida, né? Elas não se encontram no trabalho, não se encontram bem nos relacionamentos familiares, sociais, então elas começam a se questionar: escuta, mas por que eu vim fazer aqui exatamente? E a nossa resposta é bastante simples, né? Olha, você pode não saber o que você veio fazer, mas tudo aquilo que você fizer, faça sempre tentando ser útil, tentando ser produtivo. Porque aí o resultado vai vir como uma consequência natural. Você pode até não saber por que você faz, mas mesmo que você faça, você vai acabar colhendo os frutos, o resultado positivo das suas atitudes. Depois, naturalmente, você vai se descobrindo. Porque às vezes as pessoas ficam paradas olhando para o tempo, pensando assim: o que eu vim fazer aqui? Qual é o sentido da minha vida? É muito mais fácil a pessoa fazer essa pergunta enquanto ela trabalha. Mas normalmente ela fica parada, pensando, se consumindo nessas reflexões negativas muitas vezes, né? Porque ela sempre acaba sendo envolvida por aquele sentimento negativo, depressivo, de não se valorizar e tudo mais. Então, na verdade, quando ela começa a ter essas dúvidas, ocupar a cabeça, se tornar útil, pensar na felicidade coletiva, que ela consequentemente vai sentir a própria felicidade. E ao final, quando ela desencarnar, ela pode até perguntar assim depois para os mentores espirituais dela: escuta, eu não entendi qual era o propósito da minha vida. E a resposta vai ser interessante: tudo bem, não tem problema, mesmo sem saber você fez bem feito. Porque esse é o propósito, nós nos transformarmos moralmente através do trabalho, através da utilidade, através da boa vontade, através do amor principalmente. Então essa mensagem, o modo de fazer, não importa o que a gente faça no mundo, que a gente faça sempre com amor. E sempre pensando naquilo que a gente pode proporcionar de felicidade para os outros. Algumas vezes a gente vai pensar assim, né, que, poxa vida, eu faço as coisas com tão boa vontade e ninguém reconhece. Não tem problema. A gente não faz pelas pessoas, a gente faz por nós. Poxa vida, mas muitas vezes... Só um instantinho, pessoal, só ver aqui uma mensagem. Tem uma mensagem de Madre Teresa que é muito bonita, que eu gosto bastante. Não tenho ela aqui agora, depois eu pego para vocês, né? Mas é sempre pensando assim: o compromisso da minha existência é com Deus. Tudo que eu faço pensando em Deus. Eu fiz alguma coisa por alguém e esse alguém simplesmente virou as costas e foi embora. Não tem importância, Deus não virou as costas. Eu fiz alguma coisa por alguém e fazendo esse alguma coisa, essa pessoa foi agressiva comigo e não me agradeceu. Não tem problema, Deus não foi agressivo e Deus sempre me agradeceu. Então sempre pensar dessa forma. A gente sempre tem essa visão de fazermos do nosso mundo um mundo melhor. Todo prejuízo que a gente causa a alguém é um prejuízo que a gente vai ter que ressarcir depois. É uma lesão que a gente vai ter que consertar. E cada vez que a gente para a nossa vida para voltar para consertar alguma coisa, a gente deixou de avançar, a gente deixou de crescer. Então sempre motivados por esse princípio. Eu estou olhando sempre para frente, naquele horizonte, onde se encontra ali aquela grande luz que me puxa, e é para lá que eu tenho que ir. Eu posso me desviar dos caminhos, eu posso ter que saltar alguns obstáculos, mas eu continuo seguindo em frente. Não adianta eu querer pensar. Por isso, então, meus amigos, a gente deixa essa mensagem. Eu gostei muito dela, né? Gostei muito dela porque ela trata exatamente dessa grande responsabilidade que nós temos de estarmos aqui hoje. Estarmos aqui encarnados, vivos, mobilizando toda essa logística que está à nossa volta. Porque quando nós viemos para cá, envolveram pessoas, envolveram famílias, envolveram estruturas, envolveram orientadores, tudo no nosso planejamento. Aí a gente chega aqui e simplesmente desperdiça tudo isso. E aí então a gente vai ter que reconhecer depois, porque nós tivemos
tudo aquilo que a gente tem hoje. Muitas vezes as pessoas vão dizer assim, mas a minha vida é tão complicada. Não era que ela é tão complicada, é o trabalho que você tem que realizar, que é um trabalho que vai exigir de você esforços. Isso porque, provavelmente no passado, você não soube reconhecer aquilo que você tinha. E agora você vai ter que fazer a mesma coisa, só que sem os recursos que você jogou fora. Mas eu não tenho família porque eu fui abandonado. Provavelmente você abandonou no passado também. Quando você tinha família, você não valorizou. Agora você vai ter que viver a sua vida sem essa família. Então tudo aquilo que acontece de doloroso, tudo aquilo que a gente vê como negativo, certamente é resultado de alguma negligência no passado. Porque Deus não joga dados sorteando para ver quem vai ser feliz e quem vai ser infeliz. É simplesmente uma vida de consequências. Então pensemos sempre naquilo que a gente faz hoje. Se eu fizer alguma coisa errada hoje, estou gerando uma consequência negativa lá na frente. Se eu trabalho em benefício da construção do mundo melhor, em benefício da minha vida se tornar melhor, de eu me tornar uma pessoa melhor, certamente terei uma consequência positiva lá na frente. Então a gente encerra por aqui, meus amigos, fechando o nosso trabalho, deixando essa mensagem, de reflexão muito profunda para todos nós, e lembro também, que na segunda-feira a gente não vai ter estudo. Eu tenho um compromisso na parte da manhã que surgiu agora cedo, então infelizmente a gente não vai poder se encontrar, mas na terça-feira está tudo certo, a gente volta a se ver por aqui também. Então na segunda-feira de manhã se programem aí para limpar os armários, para poder dar uma corridinha lá para quem não tem o hábito de correr lá, fazer um exercício, aquela coisa toda, que na terça-feira